1 João, capítulo 3, versículos 1 e 2. Quem tiver sua Bíblia e quiser acompanhar, é a edição Almeida, revista e atualizada. Tá? Diz assim a palavra do Senhor. 1 João 3, 1 e 2. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. Feche seus olhos por uns instantes e nós vamos orar, pedir ao Senhor que nos dirija nessa palavra. Pai, nós te damos graça nesta noite porque podemos estar aqui na Tua casa e eu peço que o Teu Espírito Santo seja aquele que esteja falando aos nossos corações, Senhor. Preciso da Tua graça, do Teu amor, da Tua misericórdia e da unção do Teu Espírito Santo para tentar, Senhor Deus, de alguma forma ministrar a Tua palavra, Senhor Deus, que é uma grande responsabilidade, mas eu creio que o Senhor é aquele que convence o ser humano da justiça, do pecado, do juízo, e que Teu Espírito Santo há de nos conceder o entendimento necessário para que Tu possas falar profundamente aos nossos corações nessa noite. É o que eu te peço em nome do Teu amado Filho Jesus. Amém. Podem sentar. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Confesso que para mim não é muito fácil estar aqui. Estou bastante nervoso, porque faz bastante tempo que eu não prego, né? Bastante mesmo. E nem dirijo o culto, mas as circunstâncias não têm permitido que eu esteja com mais frequência aqui na casa do Senhor. E também uma coisa que me abala bastante, mas eu vou tentar, de alguma forma, transmitir aquilo que já está no meu coração faz algum tempo, e eu que me prontifiquei, se o pastor precisasse de alguém para ministrar nesse mês de janeiro, que eu sei que o pastor vai tirar férias. Então, eu fui encarregado de trazer a palavra do Senhor hoje. Agradeço a todos que têm orado por mim, pela minha esposa, pela minha família. Estamos atravessando um momento bastante difícil, porém o Senhor não tem nos desamparado, tem nos concedido muitas bênçãos, muitos milagres, tem cuidado nos mínimos detalhes. A situação não tem melhorado, mas assim a gente tem visto a mão de Deus cuidando em todos os sentidos. E confiar em Deus não é só quando as coisas vão bem como a gente quer. Confiar no Senhor é saber que Ele está cuidando. Se aconteça o que acontecer, o Senhor está cuidando. Então, eu louvo ao Senhor porque Deus tem nos cuidado. E esse texto que nós lemos aqui, que diz que somos filhos de Deus, ali o título está como uma afirmação, Mas se nós botarmos uma interrogação, aí vocês vão dizer que todo mundo é filho de Deus, Quem está aqui na igreja é filho de Deus. Mas existe no mundo, na tradição popular, uma ideia, um pensamento de que todos os seres humanos são filhos de Deus. Não é isso que... Se você pergunta, vai lá no presídio, lá onde, de segurança máxima, lá onde tem as pessoas que assassinaram não sei quantos, violentaram a mulher, vai perguntar, ele também é filho de Deus, E a palavra de Deus diz que nós temos esse privilégio de podermos sermos feitos filhos de Deus, E essa afirmação popular, esse chavão popular, todo mundo é filho de Deus, é uma coisa assim... simpática, acolhedora, mas que biblicamente não é verdade. Não é verdade. Todos somos criaturas de Deus, mas nem todos são filhos de Deus. Eu vou pedir para projetarem, e se vocês quiserem acompanhar na Bíblia, tudo bem, são muitos textos, mas eu vou pedir para deixar ali alguns segundos para que a pessoa possa ler e depois já vão tirando, tá? E alguns eu vou ler, outros não vou ler, mas quero que projete ali, tá bom? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, um texto que todo mundo conhece, Quem sabe de qual? Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus.
né? E tem um outro texto também em Gálatas, capítulo 3, versículos 26 e 27. Gálatas 26, isso. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo. 27, Cristo Jesus. Porque todos quantos fossem batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Então, aqui cai por terra, né, essa afirmação tradicional, popular, né, simpática e acolhedora de que todos são filhos de Deus. Aqui diz aqui, a todos quantos o receberam. Então, quem não recebeu Jesus não está nesse rol. E em Gálatas capítulo 3 fala que é mediante a fé em Cristo Jesus, né? E no 27 fala o batismo em Cristo Jesus. Então, existe uma... É duro falar isso, né, para a pessoa, né? Nem todos são filhos de Deus, mas se você perguntar, não ficar ali fazendo uma entrevista aqui na Avenida das Torres, ninguém vai dizer que não é filho de Deus, duvido. Eu acho difícil alguém dizer, não, eu não sou filho de Deus. Né? Todos querem ser filho de Deus porque é um privilégio e é uma bênção ser filho do Deus Altíssimo. Porém, a palavra de Deus nos mostra que existe uma distinção entre aqueles que são filhos de Deus, que receberam Jesus, que entenderam o plano da salvação, que Deus enviou seu único filho para morrer no nosso lugar, para que nós pudéssemos ter essa adoção de filhos, né? Então, para quem não conhece a palavra do Senhor, para quem não teve essa experiência ainda de receber Jesus, o Senhor, nosso Deus, Ele teve esse cuidado de providenciar uma maneira para que nós possamos nos tornar filhos dEle, adotados, através do sangue de Jesus. Porque no Antigo Testamento se sacrificava um animal para que pudesse haver perdão dos pecados e a pessoa pudesse ser purificada, absolvida diante de Deus pelos seus pecados, pelas suas transgressões. Então ela levava lá no sacerdote um cordeiro com um ano aproximadamente um ano, sem defeito, já simbolizando Jesus, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a pessoa impunha as mãos sobre o animal, inocente, como Jesus foi, não tinha culpa nenhuma, mas a culpa do pecador simbolicamente passava para o animal, e o sacerdote sacrificava o animal, e aquele sangue que o animal derramava purificava o pecador. Isso era no Antigo Testamento, no tempo da lei. Hoje nós vivemos no tempo da graça, e o Senhor enviou o seu Filho Jesus, que padeceu muito mais do que um cordeiro, foi açoitado, foi maltratado, tudo que nós podemos imaginar, Jesus sofreu por nós, e foi fiel até a morte, e morte de cruz, para que hoje nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os que receberam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Amém? É bom explicar isso, porque muitas vezes a gente prega como se fosse todo mundo já conhecedor, né? já conhecedor do plano da salvação. E o objetivo nosso é alcançar as almas que ainda não conhecem a palavra de Deus, que ainda não têm Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e ainda não são filhos de Deus. Amém? Por isso que eu fiz essa retrospectiva aí, para nós podermos voltar atrás. Mas se existem aqueles que não são filhos de Deus, como que nós vamos identificá-los? Por favor, projeta ali para nós. Efésios. Não, primeiro nós vamos ler João capítulo 8. Esse é um texto que vale a pena nós gastarmos um pouco de tempo aqui, para que nós possamos entender a profundidade dessa palavra que Jesus falou para aqueles que se diziam os filhos de Deus, por herança, os filhos de Abraão, da descendência de Abraão, os mais legítimos filhos de Deus, que veio através da descendência de Abraão, e Jesus entrou em debate com eles. João capítulo 8, versículo 41 ao 44. Vós fazeis as obras do vosso pai, disseram-lhe eles, nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Olha o que Jesus falou,
Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me haveis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Olha só que palavra dura, para alguém que se achava detentor de uma herança recebida através de Abraão, né, de filho de Deus. Olha o que Jesus, o próprio Filho de Deus, disse para eles: vós sois do diabo, que é o vosso pai. Pesado, não é? Mas aí a gente vê que existem os que são filhos de Deus e os que não são, né? Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. E ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Olha que palavra dura que Jesus disse para aqueles que se julgavam no direito de serem filhos de Deus por uma descendência humana, né? Mas aqui diz que todos quanto receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E nós somos os filhos da promessa, né? Eles que receberam essa palavra dura de Jesus se consideravam no direito legítimo de filhos, né? E nós somos descendência de Abraão pela fé, amém? E adotados na família de Deus. Glória a Deus. Efésios, por favor, Efésios capítulo 2, versículos 1 e 2. Quem não é filho de Deus é filho da desobediência e filho da ira. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Quem não recebe Jesus, quem não entendeu o plano da salvação, não reconheceu que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida para chegar a Deus, está na desobediência. E o filho desobediente não tem parte com o Pai Celestial. Versículo 3, por favor. Entre os quais também todos nós andávamos. Olha só, o apóstolo Paulo, ele não se excluiu, né? Ele era perseguidor da igreja. Entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então aquele que não é filho de Deus é filho da desobediência, filho da ira e filho, como nós vimos ali em João 8, né? 41, filho do diabo. Então, é uma palavra pesada, né? Mas nós temos que ter essa consciência e tomar posse desse privilégio que Deus nos concedeu de sermos adotados na família de Deus. E a gente vê que é uma diferença grande entre a salvação e a adoção. Porque o Senhor podia muito bem nos salvar, né? Somos justificados pelo sangue do Cordeiro, certo? Né? A Bíblia diz que não existe na face da terra nenhum justo sequer, mas nós fomos justificados pelo sangue do Cordeiro, não é assim? O que nos torna justos diante de Deus, absolvidos da nossa condenação? O sacrifício de Jesus. Nós somos justificados diante de Deus pelo sangue de Cristo, amém? E nós somos regenerados pelo agir do Espírito Santo na nossa vida, mas nós somos adotados somente pela graça e misericórdia de Deus, pelo amor. Olha só, eu não tenho como expressar, eu não consigo, né, com palavras, expressar a grandeza desse amor de Deus pelo ser humano. Eu acho que com palavras humanas não é possível expressar isso, porque, veja bem, o Senhor podia nos salvar, nos regenerar e não fazermos parte da família de Deus. Podia morar lá no céu, tudo, mas Ele nos adotou como filhos. Gente, isso é uma coisa tão... Eu estou meses meditando sobre isso aqui. É uma coisa assim que às vezes a gente não se dá conta, mas é algo tão profundo, eu me arrepio todo quando eu penso nisso.
Você já pensou que você é filho do Deus vivo, do Deus Altíssimo? Gente, isso é uma coisa muito... não tem palavras para explicar o que é. Né? Humanamente, assim, é grande demais para nós conseguirmos compreender, porque a gente se sente tão indigno, tão injusto, né, de receber esse tão grande privilégio, porque é um amor que nós não conseguimos compreender. Porque muitas vezes nós não consideramos Deus como nosso Pai, e nós não nos aproximamos dEle para que esse amor com que Ele nos amou possa invadir o nosso coração. Muitas vezes nós nos aproximamos de Deus com algum interesse. Quando nós queremos uma bênção, nós oramos, jejuamos, buscamos, né? Depois que recebemos, obrigado, Senhor, né? E com o nosso Pai terreno também não é muito diferente, né? Quando a gente quer ganhar alguma coisa do nosso Pai, quem nunca fez isso? Né? Fazia tudo que o Pai agradar, né? Que o Pai gosta, né? Para receber algo em troca, mas depois, né? Que voltava como era antes. E nós não somos muito diferentes disso com relação ao nosso Pai Celestial. Muitas vezes nos aproximamos dEle para receber algo do Senhor. Mas o amor genuíno, verdadeiro, de filho para o Pai, vai muito além disso. Vai muito além disso. Então, a justificação, através do sacrifício de Jesus, trata de uma mudança de situação, de posição nossa perante a lei de Deus. Nós, de culpados, nós somos absolvidos, né? A justificação. A regeneração é diferente, é uma nova vida espiritual, porque enquanto nós não conhecemos Jesus, não tínhamos Jesus como Senhor da nossa vida, né? Nós não tínhamos vida espiritual, espiritualmente nós estávamos mortos, mas depois que conhecemos Jesus, nós passamos a ter vida espiritual, né? Nossos olhos espirituais se abrem. É como se eu andasse o tempo todo em trevas, tateando, batendo em pedra, né, se machucando todo, e de repente alguém acendesse a luz, e aí você começa a ver, meu Deus, eu andava por aqui, né? Por onde que eu andava? Como é que eu pude, né, não sofrer algo mais grave? Porque Deus sempre cuidou. Então, quando se abrem nossos olhos espirituais, acontece aquilo que está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Quem está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas já passaram, tudo se fez novo. Essa é a regeneração. A justificação é quando Deus nos torna justos através do sangue de Jesus. A regeneração, ela ocorre de forma progressiva, não é uma coisa, né? A justificação, você aceitou Jesus, você está salvo, está justificado, não há condenação mais, porque você entendeu que Jesus te purifica dos teus pecados, você é salvo. Mas a regeneração, que nem você machuca, faz uma ferida, para regenerar, né, não é assim tão rápido, né? Para fazer o corte né, mas depois para regenerar a nossa alma, nosso espírito, a regeneração espiritual também é um processo. E a velocidade com que esse processo ocorre vai depender da tua busca pela presença de Deus. Tem muitos que são justificados, mas continuam na velha prática e não se deixam ser regenerados pelo Espírito de Deus. Né? Nós temos que deixar que o Espírito Santo haja na nossa vida. E à medida que nós vamos conhecendo o Senhor e a Sua Palavra, é que nós vamos conseguindo essa regeneração do nosso espírito, uma nova vida. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Amém? O Senhor poderia muito simplesmente nos justificar e nos regenerar, sem nos adotar como filhos. Os anjos, né? Os anjos são seres celestiais, não são filhos de Deus. Mas você é filho de Deus. Você é filho de Deus, você recebeu Jesus já na sua vida? Foi justificado pelo sangue do Cordeiro? Foi regenerado, tem uma nova vida?
Então você é filho, dá um glória a Deus. Somos filhos do Senhor. Somos filhos adotados por Deus, sem nós merecermos. E todo filho tem direito à herança. E a nossa herança não é uma herança corruptível, né? A Bíblia diz que a nossa herança é eterna, celestial, imarcessível, ou seja, não pode ser amassada, não pode, né, imaculada, não pode ser manchada. Essa é a nossa herança que nos aguarda no céu. E às vezes nós estamos muito focados nas coisas dessa terra e esquecemos que nós temos uma grande herança no céu. Então a adoção é diferente da regeneração e da justificação. Ela se concentra mais na comunhão pessoal com Deus e com o povo de Deus. Quando nós somos adotados na família de Deus, nós fazemos parte de uma grande família que vai morar no céu. Pode ver o novo convertido. Quando ele aceita Jesus como seu Senhor e seu Salvador, ele demora um pouco, né, a chamar os outros de irmão, não é assim? Às vezes por vergonha, e porque não se sente ainda parte da família de Deus. Então essa adoção, esse sentimento de adoção, ele vai transcorrendo à medida que a pessoa vai se aprofundando no relacionamento com Deus. Tem um texto aqui, que agora eu não estou lembrando qual que diz que o Senhor é aquele que nos concede essa bênção, essa graça de sermos chamados para fazer parte da família de Deus. Eu esqueci de anotar aqui, mas daqui a pouco eu lembro. A adoção concentra-se mais na comunhão pessoal com Deus do que com o seu povo, né? O novo convertido, ele passa por um processo até que ele possa se considerar filho de Deus. E aqui tem uma coisa interessante, né? A palavra de Deus ali em João 1,12 diz assim: todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Esse receber Jesus é muito mais do que aceitar um apelo, né? De aceitar Jesus. Quem recebe Jesus, quem aceita Jesus, né? Ele que tem que aceitar a gente, não é? A gente tem que aceitar ele, né? E a pessoa vem aqui na frente, vai muito além disso, né? Receber Jesus na sua vida como Salvador, todo mundo quer. Mas receber Jesus como Senhor é diferente. Aquele que é Senhor, ele é dono. Muitas vezes nós temos Jesus como, né? Não, eu sou salvo em Jesus. Mas Jesus é o Senhor da tua vida? Ou você é o Senhor da sua vida? Jesus ser o Senhor da nossa vida é fazer a vontade dEle. E Ele diz que a vontade dEle, João 14, 21, por favor. Aquele que guarda os meus mandamentos, né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E ele será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Você quer que Jesus se manifeste na sua vida? João 14, 21, por favor. Bem, já falei o versículo, tá bom. Tem um texto aqui, aqui, ó, agora sim, Romanos 8, 14. Romanos 8, 14, por favor. Romanos 8, 14. É esse texto aqui que eu estava tentando me lembrar. Romanos 8, 14. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quem tem guiado a sua vida? Você mesmo ou o Espírito de Deus? Versículo 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Recebemos o espírito de adoção. Aquele que não tem convicção que é filho de Deus, que tem comunhão íntima com Deus,
ele está na escravidão. O escravo não tem direito nenhum na parte do seu senhor. Mas aquele que é filho, adotado, ele tem o mesmo direito do filho legítimo. E a palavra diz que nós somos co-herdeiros com Cristo. E o texto que eu li no início ali diz assim: como ele é, nós seremos e veremos como ele é. Já imaginaram isso, irmãos? Que privilégio que o Senhor nos concede? De estarmos na presença do Senhor, ver o Senhor como ele é, ver Jesus como ele é. É algo tremendo, é algo assim que, né, nós temos que nos firmar nisso aí, nos agarrar nisso aí, para que nós possamos vencer todas as adversidades desse mundo e não perder o foco na eternidade, sabendo que um dia nós vamos estar na grande ceia do Senhor, toda a família de Deus reunida lá no céu. Amém? Condições, rapidamente aqui agora, condições para desfrutar dessa condição de ser filho de Deus. A primeira eu já li quando eu iniciei a palavra aqui, a meditação, né, a ministração da palavra. João 1,12, receber Jesus como Senhor, e não apenas como Salvador. Receber Jesus como Senhor é deixar que Ele faça, né, todo aquele filho fiel, filho que ama o Pai, ele gosta de fazer aquilo, né, tem prazer em fazer aquilo que agrada o seu Pai. Gosta de estar na presença do Pai. Gosta de estar na casa do Pai, gosta de estar junto com o Pai. E muitas vezes nós, vou para a igreja de novo. Bom, vai na casa do Pai, não tem prazer em estar na presença do Pai, né? Isso acontece, não é só comigo não, eu sei que acontece com vocês também, tá? Não fica com essa cara de santinho aí não, porque eu sei que, né, muitas vezes, mas aí que está a demonstração do amor que nós temos, quando nós abrimos mão de alguma coisa nossa, né, um dia de lazer para estar na casa do Pai, um dia de, sei lá, alguma coisa que para nós é importante, e a gente abre mão para estar na casa do nosso Pai. Estou falando assim do Pai terreno, né, do nosso Pai de sangue, ou da nossa mãe, ou da nossa família. Nós temos, porque não adianta eu ir na casa do meu Pai só quando eu quero alguma coisa dele. Que amor fingido é esse? Nós temos que ir na casa do Pai quando nós estamos mal, porque daí nosso paizinho nos pega no colo, né? Como é que tem aquela música? Me segura em seus braços, né? Me gira no ar. É isso que Deus faz conosco quando a gente está mal. Segura nos braços, me gira no ar, né? E cuida de nós. Mas se nós não temos prazer em estar na presença do Senhor, fica difícil. Uma coisa eu digo, irmãos, o Senhor está sempre de braços abertos esperando. Sempre. Sempre, sempre. Né? Sempre. Como a história lá, a parábola do filho pródigo. Né? O pai estava esperando ele de braços abertos. E assim o Senhor. Muitas vezes a gente comete algumas coisas, algumas falhas, alguns pecados que a gente acha que o Pai não vai perdoar. Se às vezes o nosso Pai de sangue talvez não perdoaria, mas o Pai Celestial, Ele perdoa todos os nossos pecados, se nós nos humilharmos e confessarmos de todo o nosso coração. Aquele que esconde a sua transgressão não prevalece, mas aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia, né? Aquele que esconde a transgressão nunca vai prosperar. Outra condição para desfrutar, outro requisito necessário para desfrutar dessa bênção que é ser filho de Deus, ser regenerado pelo Espírito Santo. 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram. Isso é obra do Espírito Santo na vida do crente, né? E a palavra de Deus também diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Nós temos que buscar a presença do Espírito Santo para que nós possamos sentir esse abraço, né? Esse abraço do Pai, esse aconchego do Pai. Romanos 8,14, ser guiado pelo Espírito Santo. Acabei de ler. Romanos 17, também li, né? Sofrer por Cristo. Olha só. Romanos 8,17, ora, se somos filhos, somos também herdeiros,
Desculpa, eu vou ler desde do 14, tá? Vou ler desde o 14. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebeste o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Amém? Isso aí é uma coisa progressiva. Por isso que às vezes o novo convertido, ele não se sente à vontade, né? Ele vai precisar ser convencido pelo Espírito de Deus que ele também faz parte da família, né? Quando você vê que o novo convertido começa a te chamar de irmão, pode contar que o Espírito Santo já fez a obra na vida dele, já se considera parte da família de Deus. Isso é uma bênção, né? Isso é uma bênção. E às vezes pessoas que não vê muito tempo, daí quando já abraçam, como é que está? Paz do Senhor, meu irmão. Aquilo dá né? Chega a tremer as pernas, né? A pessoa se converteu, às vezes pensa, isso aí nunca achava que essa pessoa fosse se converter, né? E ele está ali, firme na presença de Deus, vai morar no céu com a gente, né? Vai morar no céu. Vamos lá. Ora, se somos filhos, também somos herdeiros. Olha só, irmãos, que palavra tremenda. Se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Meu Deus. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Olha só, muitas vezes nós queremos ser co-herdeiros com Cristo, mas não queremos ser co-participantes no sofrimento dele. E muitas vezes nós temos que sofrer por Cristo. Lembra os apóstolos que foram açoitados lá e depois foram soltos, ficaram felizes da vida por terem sido achados dignos diante de Deus e sofrer por causa de Jesus. Será que nós chegamos perto desse nível? Eles se alegraram por terem apanhado lá, porque pregavam a palavra de Deus. Ficaram felizes por terem sofrido as afrontas e tantas outras coisas por serem filhos de Deus. Será que nós estamos preparados para isso, irmãos? Será? Pensa aí. Né? Se alguém te falar alguma coisa, você está disposto a retrucar ou, né, ser afrontado e receber todo tipo de injustiça por causa de Jesus? Continuando. Gálatas 3:26, outra condição, ter fé em Jesus. Como foi dito anteriormente, não basta acreditar, temos que demonstrar a fé em Jesus através das obras. A fé sem as obras é morta. Ninguém é salvo pelas obras, né? As obras que nós fazemos para Deus são uma consequência da nossa salvação. Mas se eu só tiver fé e não fizer nada, a minha fé é vã. Nós temos que demonstrar o nosso amor. Não é só sentimento, amor é demonstração, é atitude, é gestos, é coisas que, né, não adianta eu dizer que amo meu pai, mas nunca vou lá visitar ele. Dizer que eu amo a minha mãe e não vou lá na casa dela. Não adianta eu dizer que amo a Deus e não fazer aquilo que agrada ao Senhor. Estar na casa dele, né, fazer a obra do Senhor. E o que o Senhor quer que nós façamos? Ganhar almas. Ganhar almas para o reino dele. É tão difícil? Não. Prega para alguém, prega lá, começa na tua casa, que é mais difícil, o lugar mais difícil de pregar, acho que é na nossa casa. Então prega para alguém que você não conhece, dentro do ônibus, ou onde você estiver. É isso que agrada o Pai. Nós temos que fazer aquilo que agrada o Pai, e o que agrada o Pai é ganhar almas para o seu reino, né? Aumentar a família de Deus. Pastor não gera ovelha, ovelha gera ovelha. Então nós somos ovelhas do rebanho do Senhor, nós temos que gerar ovelhas, temos que ganhar almas para o reino de Deus, né? Demonstramos a nossa fé através das obras. Ter um amor prático pelos irmãos. Não adianta dizer que ama a Deus se eu odiar meu irmão. Se eu não amar meu irmão, eu sou mentiroso, né? Eu amo a Deus, mas aquele irmão lá, não vou com a cara dele, não. Bateu, levou.
Deixa de ser hipócrita, isso não existe. Não existe. Né? Ou dizer que ama a Deus e está de mal com seu pai, com a sua mãe, ou com seu irmão. Né? É uma coisa... Eu e o Cláudio conhecemos uma família que tinha 2 irmãos que não se davam. Né? E o Cláudio conversou com eles e foi a maior alegria, sabe para quem que foi? Para o pai e para a mãe. Porque acho que não tem dor maior do que um pai ou uma mãe ver 2 filhos que não se dão. Né? E como é que nós vamos morar no céu, irmãos? Alguém vai ter que ficar de fora, né? Não sei como é que vai ser. Ou lá no céu um vai morar num bairro e outro vai morar num canto da cidade celestial, na Nova Jerusalém, e outro vai morar lá no outro canto, para nunca se cruzar. Não existe isso. Se eu não amo meu irmão, como é que eu vou dizer que eu amo a Deus, que é o meu Pai Celestial? Né? Nós temos que amar nosso irmão e buscar a comunhão com o nosso irmão. João 13, 34 e 35. João 13, 34 e 35. João 13, 34 e 35. Já estamos terminando, tá, irmãos? 8 e 10. Já vamos lá. 13, 34 e 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Também vós amais uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Somos todos de uma mesma família. Temos que nos amar, independente das falhas, das fraquezas, seja lá o que for, né? Dos nossos irmãos, nós temos que ter esse amor fraternal para que nós possamos ser adotados como filhos na família de Deus. 1 João capítulo 2, versículos 3 e 4. 1 João 2, hoje eu estou bom de Bíblia, hein? 3 e 4. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz que eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e a verdade não está nele. E qual é o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, devemos cumprir a palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos diz que nós devemos buscar a comunhão com Deus, buscar a intimidade com o Senhor. Mas que nem eu falei antes, muitas vezes a gente se aproxima mais do Pai quando a gente quer receber algo do Pai, né? Eu já sabia, quando a Tandara queria alguma coisa, eu já via que... ficava me agradando, porque eu já sabia que ia pedir, ficava no culto, quietinha, já sabia que depois do culto queria um McDonald's, um McLanche, Então, é assim, e Deus nos conhece, irmãos, Deus conhece o nosso sentar, o nosso levantar, não há nada encoberto aos olhos de Deus, Quando você está, a palavra nem chegou aos nossos lábios ainda, o Senhor já sabe todas as coisas, então, não adianta nós sermos fingidos, diante do Senhor, porque nós não vamos conseguir enganar o nosso Deus. Mas muitas vezes nós agimos, nos aproximamos só para alcançar algo, e isso é muito triste, quando nosso Pai é visto muitas vezes por nós só como alguém que pode nos suprir alguma necessidade. Quer ver um exemplo? Lá no Exército eu trabalho no setor de veteranos e pensionistas, e uma certa vez ligou uma pensionista lá muito brava, até nunca mais esqueci, porque era mês de fevereiro, ela ligou muito brava, me xingando um monte, dizendo que era uma falta de consideração, que ia processar, porque já estava o 2º mês sem receber o pagamento, a pensão dela, e que ia processar o Exército, que ia... Olha, falou um monte de coisa, disse, mas calma, vamos tentar resolver, vamos ver o que aconteceu. Tá, qual é o nome do seu pai? Fulano de tal. Daí fui lá ver. Eu disse, olha, lamento informar, mas teu pai morreu em dezembro. Ela disse, meu pai morreu, não sabia, tadinho dele. Começou a chorar no telefone. Então, o pai dela era interessante para ela só para receber a pensão. Ela ficou 2 meses sem receber a pensão, ligou, nem ligou para o pai, ligou para a fonte pagadora para ver por que estava sem a pensão. E fazia 2 meses que o pai dela tinha morrido e ela não sabia. É triste, mas às vezes nós só agimos, olha,
muito parecidamente com isso, né? Buscamos o Pai só quando nós queremos algo, quando está tudo bem, esquecemos do nosso Pai. Mas quando o calo aperta, né, fica sem a pensão, a gente corre, né? Vai para o pastor, pastor, por que Deus me abandonou, pastor? Não é assim? Não, mas faz 2 meses que Deus está te chamando e tu não vem, né? Tu não vem no culto, tu não ora, tu não jejua, tu não lê a Bíblia, né? E a culpa é do pai. E o pai dela tinha falecido já fazia 2 meses, e ela não sabia, né? Muito bem. Não sei se ela ficou triste ou se ela ficou feliz, porque dela ia receber a pensão toda, né? Ela recebia só uma parte, depois que o pai faleceu, ela recebeu a pensão inteira. Não sei se ficou feliz ou ficou triste, né? Mas enfim. São exemplos da vida real e que muitas vezes acontece conosco. A gente julga as pessoas, mas se nós analisarmos algumas atitudes nossas, pode ser que nós nos enquadramos na mesma situação, né? Um amor interesseiro, uma coisa assim que não é genuína, não é autêntica, mas o nosso Pai Celestial está aqui essa noite, querendo te abraçar e querendo renovar essa aliança, essa adoção contigo. Privilégio da adoção, rapidamente. Poder falar com Deus como um filho fala com o pai. Isso é um privilégio da adoção de Deus. Nós somos adotados com um filho, né? Tem o privilégio de falar com o Criador do universo, o Senhor de Todo-Poderoso, soberano Deus, como um pai, como um filho fala com o pai. Por isso que Jesus ensinou a oração, lá em Mateus capítulo 6, Pai nosso que estás no céu. Começou a oração dizendo, Pai nosso que estás nos céus. E assim nós devemos, irmãos, quando nós dobramos o joelho diante do Senhor, ou quando nós oramos a Deus, nós temos que ter em mente isso, Ele é nosso Pai. Você está falando, não está falando com um ser inatingível, mas teu paizinho querido. O objetivo dessa mensagem nessa noite é trazer um entendimento de que nós temos um privilégio tão grande e que muitas vezes nós estamos negligenciando essa tão grande bênção que é ser filho de Deus. E a palavra de Deus diz que nós que somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais nosso Pai Celestial. Está lá nos Evangelhos. Vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. Quanto mais o nosso Pai Celestial nos dará aquilo que nós lhe pedirmos. Mas o Senhor tem muito mais do que bênçãos materiais para te dar. O verdadeiro interesse de Deus não é que você tenha uma boa casa, um bom carro, um bom emprego, um bom casamento. Isso tudo faz parte. Mas o interesse do Senhor é que você vá morar no céu. Que você faça parte da família de Deus e que você seja íntimo com o Senhor. Toda família, uma família, eu não sou de família pequena, né? Só tenho eu e minha irmã, mas de família grande, eu acho que o pai e a mãe amam os filhos de igual forma. Cada um é diferente, né? Nenhum filho é igual ao outro, mas o pai e a mãe amam a todos da mesma forma, né? E tratam cada um da maneira como cada um tem que ser tratado. Uns têm que ser mais a rédea curta, o outro já pode deixar mais tranquilo que ele não vai dar problema. E assim é Deus, Ele conhece o nosso coração, Ele é o nosso Pai. Né? O privilégio de ser filhos por adoção, poder falar com o Senhor como um filho fala com o Pai. Certamente é verdade que Deus é nosso Criador, nosso juiz, nosso Senhor, nosso mestre, nosso instrutor, nosso provedor, protetor. O Senhor é aquele que sustenta a nossa existência. Mas o que tem de mais importante, de mais central nisso aí, é o papel mais íntimo que transmite esse privilégio de comunhão com Deus. Na adoção de filhos, nós temos essa intimidade, essa comunhão de falar como se nós estivéssemos falando com o Pai. E muitas vezes nós usamos, mudamos até a entonação de voz, né, quando nós vamos orar, para tentar
impressionar o Pai, né? É furado, Ele conhece o nosso ser. O que Deus quer é a intimidade do nosso coração, né? Tinha um irmão que ele falava, né? João Roberto da Silva, servo do Deus vivo. O nome dele ele falava bem alto, né? Daí quando ele falava, filho do Deus vivo, né? Então, às vezes se exalta o nome, né? E quando é para exaltar o que nós somos, nós esquecemos. Nós temos que tomar posse dessa, é um privilégio, irmãos, tão grande. O objetivo dessa mensagem nessa noite é nos despertar com relação a essa bênção tão grande, né? Ele é nosso provedor. E o mais alto nível de comunhão com Deus pela eternidade, né? O papel de Pai Celestial que o Senhor tem para conosco. Outro privilégio, temos um Pai Celestial que nos ama e nos entende. Salmos 103, rapidamente. Salmo 103, estou demorando hoje, né? Salmo 103, versículos 13 e 14. Salmo 103, versículos 13 e 14. Deixa eu achar aqui. Salmo 103, 13 e 14. Como um pai se compadece dos filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Né? O pó você assopra, ele se dissipa todo. E assim nós somos na presença do Senhor, como um pó. Mas Ele nos conhece. E assim como um pai carnal, um pai terreno, um pai de sangue, se compadece do seu filho, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus nos dá muitas boas dádivas, né? Aquilo que eu falei antes, lá em Mateus 7,11. E o Senhor conhece todas as nossas necessidades, supre todas elas. Mateus 6,33, né? O Senhor, os ímpios é que buscam essas coisas, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas, né? Buscar o reino de Deus. O Senhor conhece a nossa necessidade. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. A nossa herança é eterna, imaculada, inacessível, né? E nós temos o privilégio de também sofrer por Cristo, né? Para nos tornarmos também merecedores da mais alta recompensa, que é ir morar no céu e fazer parte da família de Deus. Eu gostaria de terminar essa ministração com essa certeza, o desejo do meu coração é que cada um de nós possa sair daqui com um entendimento um pouco diferente da nossa relação com Deus. Às vezes nós vemos Deus como um ser distante, mas Ele é um paizinho que te abraça. O pessoal do louvor vai cantar um hino, e nesse momento nós vamos poder vir aqui à frente e estar nos derramando nos braços do Pai, que nós possamos ter esse desejo de estar cada dia mais perto do Senhor e estar em comunhão íntima com Deus todos os momentos. Se alguém ainda não tem essa certeza, essa convicção que é filho de Deus, se tem alguém aqui ainda que não, nós vimos lá, né? A justificação através de receber Jesus. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Alguém ainda não recebeu Jesus como Senhor da sua vida, quiser fazer isso nessa noite, pode vir à frente. Se você deseja renovar também os seus laços como filho de Deus, vem à frente, nós vamos estar orando, né? Eu gostaria que nós nessa noite tivéssemos assim um encontro pessoal, cada um individualmente, né? Que nem tem um hino que diz assim, ó, eu não vou contar bênção de ninguém, eu não vou contar milagre de ninguém, vou viver o meu também. Que Deus nessa noite que você possa se sentir abraçado pelo Pai. O Pai está aqui nesse lugar.